Normalmente a cultura parte dos donos, tá? Normalmente parte dos donos. Empresas maiores não, né? Tô falando de micro e pequena empresa. Empresas maiores, aí já cada setor eu diria que tem a sua cultura, tem a cultura mais universal, enfim, sempre vai ter a cultura, mas aí cada setor, cada grupo menor vai ter o seu jeito, e aí vai depender mais de quem tá gerenciando aquele setor ali, tá? Ok. Mas como mudar essa cultura, então, que é uma cultura disfuncional? Como tornar essa cultura um lugar saudável, né, que promova um resultado mais positivo, né? Como fazer isso? E assim, a gente mudar já é difícil, né? É bem difícil, mas é possível. Mudar a cultura, que significa mudar o teu jeito e de mais todas as pessoas que estão envolvidas, é mais difícil ainda. Tá? Então, mudar a cultura realmente é uma coisa que não é rápida, não é fácil, mas é possível. E assim, não se muda uma cultura de uma hora para outra nem radicalmente, porque senão a casa vai ruir, né? Então vamos entender que a cultura, por mais disfuncional que seja, foi o que ergueu a empresa até então, né? São os valores, são os pilares da empresa. Se a gente tira os pilares, não, agora não é mais isso, corta, cai, né? Então o pilar sustenta. Então a gente vai ajustando o pilar de lugar, vai virando um pouquinho, a gente troca a cor do pilar, a gente mexe uma coisinha ali, e aos pouquinhos a gente vai dando um fôlego para essa empresa, tá? Então a mudança de cultura, ela é aos poucos. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu sempre falo quando a gente vai mudar a cultura, a primeira coisa a gente tem que identificar qual é a cultura, a gente precisa entender. A cultura, ela tá relacionada com as tuas queixas. Se tu te queixa, eu vou falar da pastelaria, deixa eu pensar com essas minhas queixas na pastelaria. As minhas queixas da pastelaria, ela tem mais a ver com desorganização. E isso é uma cultura nossa. Eu e o James, a gente tem muita dificuldade de estabelecer rotina. E acontece que na pastelaria, cada pessoa tem também o seu jeito de resolver, e cada turno resolve do seu jeito e acaba que foge da rotina. Isso gera problema. Então, as tuas maiores queixas da tua empresa tem muito a ver com a cultura. E provavelmente tem a ver com o jeito teu de funcionar. Tá? Então, esse é um primeiro dado importante. Dito isso, a gente precisa entender que quando a gente contratar pessoas, que de preferência a gente busque pessoas um pouco diferentes da nossa cultura. Pouco, assim. Se a gente busca sempre o mesmo padrão, a gente vai repetir ela. Então, por exemplo, se eu contrato alguém, a gente já é desorganizado ali na pastelaria, né? Mas eu contrato alguém muito cheia de procedimento, não vai ficar. Porque a gente ali é mais, tanto que o nome da pastelaria desenrola. Então a gente é mais solta, a gente é mais desenrolado, a gente é mais flexível. E sim, a gente é mais desorganizado nesse sentido de processos. Não é tão padrão assim. Se eu pego uma pessoa muito criteriosa, essa pessoa não fica. Ela não vai dar conta. Então eu tenho que pensar numa pessoa que goste de processos, mas que não seja tão refém deles. Senão a pessoa não vai ficar, vai ser insustentável. Mas uma pessoa que goste de processos e entenda, não pode ser uma pessoa muito solta, porque essa pessoa muito solta vai ficar muito solta lá dentro. Então eu pego essa pessoa e já avisa para essa pessoa desde o início, ó, nós temos a dificuldade tal e eu preciso que tu me ajude com isso. E essa pessoa logo no início, todo mundo que entra ainda não está pertencente à cultura, porque ele está chegando agora. Então tudo que uma pessoa nova fala, ela está falando e deve ser ouvido, porque ela ainda não faz parte da cultura, então ela está enxergando as coisas realmente como são. Quando a gente participa da cultura, a gente perde essa visão que quem é de fora tem, tá? Então, assim, é sempre importante contratar pessoas um pouco diferentes da gente. Pouco, né? Não muito, porque senão a pessoa não fica. É importante a gente questionar, justamente, quando essa pessoa falar coisas, questionar os nossos comportamentos, não os nossos, mas de todos, né? Será que esse comportamento que eu tenho é útil? Me leva para o lugar onde eu quero? Será que, de repente, não é hora de mudar esse comportamento? Então, é importante questionar isso também. E aí, e principalmente, o que eu falei agora, assim, eu sou uma pessoa muito aberta, então eu gosto de conversar com todo mundo e eu digo, olha, a cultura é essa, isso vai acontecer, isso é ótimo, mas isso não é ótimo. Isso a gente precisa fazer de tal jeito, isso precisa ser feito de tal jeito. Então, quando isso fugir do sistema, então, por exemplo, eu tô com um menino novo. Hoje a gente teve um problema com a entrega, porque o boy voltou e não voltou o papelzinho da entrega. Eu falei, vocês têm que conferir o papelzinho, porque se o boy entrega a maquininha de cartão sem o papelzinho da entrega ali do valor, pode ser que ele não tenha cobrado, então tem que checar. E aí o menino me fez uma pergunta, ele é novo. Ele olhou pra mim e falou assim, Ju, mas quem deveria conferir se entrou o pagamento? Olha só que legal questionar a cultura, porque lá todo mundo faz tudo, eu já falei isso pra vocês. Eu falei, o caixa. Ele assim, não tem problema se eu fizer isso, eu faço. Mas será que não é interessante isso ficar com o caixa? Eu achei ótimo, porque ele está tentando organizar um processo que qualquer um poderia fazer. E qualquer um poderia fazer, teoricamente. Mas
talvez seja mais organizado se só o caixa fizer isso. Só o caixa recebe a maquininha do boy, ninguém mais. Enfim, isso é só um exemplo de cultura. Então é importante a gente ouvir as pessoas novas e ouvir o questionamento deles, né? E aí, a partir disso, a gente começar a pensar em mudanças. Quais mudanças? Tá? Aí eu vou falar sobre uma teoria, que eu estudei isso quando eu fiz a minha pós em psicologia positiva nas organizações. Maravilhoso. Se vocês voltam e vão me ver falar sobre psicologia positiva, né, nos negócios. Acho que uma dupla de pesquisadoras, deixa eu só checar o nome, assim. São 3 pesquisadoras. A mais famosa é a Marisa Salanova, é uma espanhola. E elas têm uma teoria que é organizações saudáveis. E para ter essas organizações saudáveis, e quando ela fala saudáveis, não é saudáveis de saúde necessariamente, mas saudáveis no sentido de sustentável, né? Que seja saudável nos resultados, que sejam saudáveis na questão emocional das pessoas, no bem-estar, e principalmente que seja saudável em questão da sociedade, assim, do quanto contribui isso para a sociedade, o quanto ela é sustentável, não sustentável só no meio ambiente, mas o quanto tudo aquilo que eu promovo, né, tudo aquilo que, na verdade, eu recebo de bom, eu promovo de melhoria para o lugar onde eu tô. Então, em vez de ser um capitalismo desenfreado atrás de lucro, o quanto eu posso usar aquele lucro, não para dar dinheiro para os outros, mas usar o lucro para reverter, seja em empregos melhores, sejam em relações mais positivas com a sociedade. E eu acho essa teoria delas muito legais. Então, elas falam sobre 3 pilares para a gente ter cuidado com as nossas empresas. E aí, qualquer empresa pode fazer, inclusive MEI. Eu tô sozinha, eu trabalho sozinha, tem como eu fazer isso? Tem. Então, o primeiro ponto que elas fazem, elas trabalham as questões de recursos e práticas saudáveis com os indivíduos. Eu achei muito legal. Então, elas promovem muito bem-estar, que é a gestão emocional, que é o que a gente está falando aqui. Então, uma gestão emocional mais positiva. Então, trabalhar com mais transparência, com clareza, feedback, autonomia, confiança, para que as pessoas se sintam indivíduos úteis participando dessa organização. O oposto do exemplo que eu dei antes, certo? Então, elas promovem várias práticas dentro da empresa que ajudam os indivíduos a se sentirem muito bem acolhidos. O segundo ponto que elas fazem, elas investem em relações. Então, as pessoas, elas interagem umas com as outras de forma positiva. Por exemplo, eles tentam tirar desavenças, competição, tentam tirar fofoca, intriga, para tornar um ambiente muito mais saudável de estar. Porque se eu tenho um ambiente mais saudável, eu tenho pessoas mais saudáveis, né, emocionalmente. Pessoas menos preocupadas com o que o colega está tentando fazer, ou puxar meu tapete. Então, esse ambiente mais saudável promove, querendo ou não, um bem-estar que vai aumentar a produtividade. Aumenta a produtividade, a tendência é que aumente o meu resultado. E, por fim, elas investem em relações com a sociedade mais saudáveis. Então, elas promovem eventos sociais, elas promovem campanhas que têm a ver com a empresa. Isso é uma coisa que a gente busca fazer aqui na pastelaria. A gente tenta sempre engajar de alguma forma. Então, a gente tem um espacinho na frente da pastelaria para doações, a gente tem energia solar, a gente renova o nosso óleo. Isso são coisas que são importantes para o James, que é da cultura dele, e de alguma forma a gente mostra isso para a sociedade. Então, ele é um espaço também de promover um bem-estar, né, social, vamos dizer assim. E aí vocês têm que pensar como que essas ações, na prática, podem ajudar vocês, assim, a ter uma cultura mais saudável. E aí o primeiro ponto que vocês têm que fazer é entender qual é o objetivo. Eu preciso ter em mente qual é o meu objetivo. Por exemplo, vamos voltar lá no meu cliente, né? A empresa que eu atendi, essa da imobiliária, o objetivo era vender mais e vender imóveis para todos, então era uma venda, não era alto padrão, não era nada de referência, mas imóveis que pudesse atender todos. Então, se era vender mais e atender todos, ele precisava se importar com as pessoas, e para se importar, ele precisava de uma equipe que abraçasse os clientes. Então, a gente teve que trabalhar muito com a dona e com toda a equipe, com todos os corretores, que foi mais difícil, assim, porque o corretor era mais afastado, para conseguir trazer para perto e acolher. E com isso, a gente teve que afastar a dona um pouco, porque o outro só consegue entrar em cena se um sai, né? Então, a gente teve que fazer todo esse trabalho para a dona permitir que eles conseguissem chegar perto, assim, para poder montar isso. Quando a dona ficava muito angustiada, meu Deus, parece que vai ruir, a gente sempre mostrava, olha o teu objetivo. E aí tem que focar no objetivo. Quando vê uma mudança que está incomodando, vê se ela está indo em direção ao objetivo. Se está indo, deixa, mesmo angustiada, porque a mudança ela promove o mal-estar, né? No primeiro momento a gente fica incomodada, ninguém gosta na prática da mudança. A gente gosta do novo, né? Quando as coisas já estão funcionando, mas ninguém gosta de mudar.
Tipo, eu queria morar numa casa... Não, mentira, eu não queria, eu não gosto de mudar. Mas assim, eu queria morar num lugar novo, mas eu não quero fazer a mudança. Não sei se faz sentido assim que eu tô falando. Então, sempre lembrando que a mudança da cultura ela tem que ser feita aos poucos, questionar padrões, questionar repetições. Se vocês se pegarem se queixando da empresa, se queixando dos funcionários, ouçam se essa queixa é corriqueira. Se a queixa é corriqueira, é questão de cultura. Tá? Então, vocês precisam trabalhar a questão da cultura de vocês. Enfim, basicamente é isso. Foi um tema um pouquinho mais técnico, mas ele é um tema bem importante para o desenvolvimento dos negócios de vocês, principalmente para o atingimento dos objetivos, porque as culturas, às vezes, quando elas não são saudáveis, elas não vão deixar chegar, fica que nem cachorro correndo atrás do rabo e não sai do lugar. Então a gente precisa quebrar o padrão para poder parar de correr atrás do rabo e andar em frente, tá?